Oi, pessoal! Nós vamos iniciar o volume 4 de matemática, então nós vamos na semana 1 aí. Eu vou falar um pouco sobre a matéria, né, que vai estar nessa semana, mas lembrem-se que vocês estão acessando a internet, então tem vários materiais lá disponíveis para vocês, tá? Vocês podem entrar pelo YouTube, pelo Google, né? Digita o tópico da matéria e vai aparecer vários materiais de apoio para vocês, além, é claro, do livro didático. Então, vamos lá. Nós vamos ver sobre os polígonos. Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas, formadas por segmentos de reta. Então, os lados ali do polígono tem que ser reto e ele tem que ser fechado, não pode ter nenhum buraquinho. Eles dividem em dois grupos, os convexos e não convexos, que no caso são os côncavos. Então, a gente chama de côncavo os não convexos. Então, a gente tem aqui ó, um exemplo de polígono côncavo e um exemplo de polígono convexo. A gente pode, para poder falar qual que polígono que é côncavo, qual que é convexo, olhar essa regrinha aqui, ó. Ele é côncavo quando a reta vai interceptar em mais de dois pontos. Por exemplo, se eu traçar uma reta aqui, ó, ela está pegando nesse ponto, nesse e nesse. Então, são 4 pontos. E já o convexo, se eu traçar, a pega apenas em 2 pontos, seria um lado e o outro. Então, o côncavo, ele tem um buraco aqui. O convexo não, ele já é uma coisa mais certinha, não tem tanto esse buraco, esses V's, esses formatos, tá? Nós vamos estudar os convexos. Então, vamos lá. Primeira coisa é o elemento do polígono. Todo polígono possui lado, vértice e diagonal. Lado é o que está formando ele aqui, ó. Então, tudo é lado aqui. Então, a gente tem o AB, BC, CD, DE, EF, FG e GH. E o HA, né? Para fechar, porque se eu parar aqui no GH, significa que não tem esse pedaço, está aberto, então não é polígono. A gente vai ter os vértices. Vértice é o ponto de encontro dos lados. Então, ó, vértice A, vértice B, C, D, E, F, G e H. E nós vamos ter também as diagonais do polígono. Quais que são as diagonais aqui? Diagonal é o segmento de reta que vai ligar um vértice ao outro. Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, só alguns exemplos. AD, AE, AF. Então, eu tracei as diagonais aqui do A. Ah, Luciana, faltou aqui AAC. Eu estou falando, são só exemplos. Ó, tinha aqui AAC também, tá? AH não dava. Por quê? Senão ia ter que ser curva. E não pode fazer curva. Então, é sempre reta. As diagonais têm que estar opostas. Nunca podem estar com o vértice do lado. E nem AB. Tá vendo? Então, ó, aqui seria só com essas aqui, tá? Mesma coisa, se eu quisesse traçar as diagonais do vértice B, BG. Ah, quero traçar outra. BF, BH, BE, BD. BC não dá. BA também não. Como que a gente dá nome para os polígonos? A nomenclatura é de acordo com o número de lados dele. Então, ó, o polígono aqui, de 3 lados, a gente chama ele de triângulo. 4 lados, cuidado, gente, não é quadrado, é quadrilátero. O quadrado é um tipo de quadrilátero. Eu já falei sobre isso com vocês nas semanas anteriores. Então, o quadrado é um tipo de quadrilátero, mas toda figura de 4 lados, qualquer figura vai ter nome de quadrilátero. 5 pentágonos, 6 hexágonos, 7 heptágono, 8 octógono, 9 eneágono, 10 decágono, 11 undecágono, 12 dodecágono, 15 pentadecágono e 20 icoságono. Aí os outros que não tá aqui, Luciana? Aí a gente fala polígono de tantos lados. Então, por exemplo, polígono de 18 lados. Como que ele chama? Polígono de 18 lados. Até mesmo o 11, 12, 15, 20 aqui a gente pode falar polígono de 11 lados, polígono de 12 lados, tá? Não necessariamente tem que ter, é bom saber esse nome, caso caia algum exercício, mas a partir do 10 a gente já pode usar essa regrinha aí, polígono de X lados. Polígono regular. O que é polígono regular?
é quando ele vai ter todos os lados e todos os ângulos internos iguais. Lembrando aqui pelo desenho, ó, cada vértice aqui representa um ângulo, né, gente? Então, a gente tem aqui os ângulos aí do polígono regular, tá? Então, o polígono regular é quando ele vai ter todos os lados e todos os ângulos iguais. Então, aqui é exemplo de polígono regular, ó. Triângulo, quadrado. Gente, o Qzinho aí, sabe, foi um C aí na hora de editar, tá? É com Q, né? Com C não, desculpa aí. Quadrado, pentágono, hexágono. Eu copiei a figura e aí ela veio com esse C aí, eu comi barriga aí. É com Q, tá? Hexágono, heptágono, octógono. Então, todos os lados e todos os ângulos são iguais. Agora, nós vamos para as fórmulas. Soma dos ângulos internos de um polígono. A gente tem uma fórmula. A soma dos ângulos internos de um polígono é dado sempre por isso aqui, ó. SI, quer dizer, soma das medidas dos ângulos internos, coloquei aqui embaixo, é igual a n menos 2, n é o número de lados do polígono, vezes 180. Ele está dentro do parênteses porque tem que fazer o número de lados menos 2 primeiro, tá ok? Então, aqui é isso primeiro para depois multiplicar por 180. Essa fórmula, gente, ela vem lá da soma dos ângulos do triângulo, dos ângulos internos do triângulo, tá? Então, tem uma demonstração dela, nós não precisamos ver isso agora, né? Principalmente nesse regime de teletrabalho, é complicado a gente fazer demonstração das fórmulas, mas, enfim, é só para poder passar para vocês que ela vem, esse 180 é da soma dos ângulos internos lá do triângulo. Então, ó, um exemplo. Determine a soma dos ângulos internos e, em seguida, a medida de cada ângulo interno de um icoságono. O icoságono ele possui 20 lados, então n é 20. Aí nós vamos substituir lá na fórmula. SI é igual a n menos 2 é 180. SI é igual a 20 menos 2 vezes 180. Lembra lá quando a gente viu valor numérico da equação? É isso, no lugar do n eu vou pôr 20. Então, 20 menos 2, lembrando que eu tenho que fazer isso aqui primeiro, porque está no parênteses, é 18. 18 vezes 180, 3.240 graus. Então, a soma de todos os ângulos internos de um icoságono é 3.240 graus. Se eu quero saber de cada um, ele não tem 20 ângulos. Aí, olha só, para eu falar a soma de cada um, observação importante, só se ele for regular. O que é regular? Todos vão ser iguais. Então, o valor de cada um vai ser 3.240 dividido por 20, que é 162. Mas o icoságono tem que ser regular, porque se ele não for regular, cada ângulo pode ter uma medida aí. A dos ângulos externos, gente, sempre vai ser 360. Regra. Muda? Não. Pegou o ângulo externo de um polígono, somou lá. Mesmo que o polígono seja de 20 lados, de 3 lados, de 7 lados, sempre vai ser 360. E, por fim, a fórmula das diagonais de um polígono. Então, aqui, ó, a gente tem essa relação. D é o número de diagonais e N é o número de lados, igual a gente já vem tratando. Então, por exemplo, determine os números de diagonais de um polígono e represente-as graficamente. De um pentágono, perdão, e represente-as graficamente. O pentágono tem 5 lados, então a gente vai substituir N por 5. Então, ó, diagonal é igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. Então, N é 5, vezes 5 menos 3 dividido por 2. Faz parênteses primeiro. Então, 5 menos 3 é 2. Então, ficou 5 vezes 2 dividido por 2. 5 vezes 2 é 10. 10 dividido por 2 é 5. Então, o pentágono tem 5 diagonais. Como que a gente representa graficamente? Graficamente é desenho, gente, não é gráfico não, tá? Vim aqui, desenhei um pentágono e tracei as diagonais dele aqui, tá? Então, ó, uma diagonal, duas diagonal, 3 diagonais aqui, 4, 5.
estão traçadas as 5 diagonais, tá bom? Então, para essa semana é isso. Façam as atividades, tá? Qualquer dúvida pode me perguntar também, tá bom? Até a próxima, então, pessoal.